Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Donato por aqui. E hoje eu vou falar sobre o poder dos juros compostos nos seus investimentos, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, né? Para quê? Para que sempre que eu postar um vídeo novo você receber de primeira mão essa informação. E para quem ainda não deu um like ainda no vídeo, dar um like aqui para que esse conteúdo ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Legal? Então vamos começar então a falar sobre o poder dos juros compostos nos seus investimentos. Primeiro ponto é que a gente tem que entender que existem dois tipos de juros, os simples e os juros compostos. Vamos pensar na questão dos juros simples. A capitalização, como o nome já fala, ela é simples. Então vamos imaginar que você tem um investimento de R$ 100. Ok. Se você tem um investimento de R$ 100 com a rentabilidade de 1% ao mês, ao final de um mês, né, de 30 dias, você vai ter R$ 101. No segundo mês, o rendimento vai ser novamente esse R$ 1. Por quê? O rendimento vai ser em cima apenas do capital, dos R$ 100, independente de prazo. Então essa é a capitalização simples. Um exemplo seria, no caso, o aluguel de uma casa. Por exemplo, você tem uma casa alugada e te rende um aluguel de R$ 500 mensais. Então todo mês você vai receber R$ 500. Então você vai receber os R$ 500. Então é um juros simples, ok? Tá, mas e os juros compostos? Como que ele vai funcionar? O juros composto vai funcionar da seguinte forma, né? O nome já fala, ele é composto. Então o valor que ele rendeu, tá, naquele primeiro mês, ele vai incorporar ao capital e vai ter uma nova rentabilidade. Então em cima do que você tem de capital e em cima também desse rendimento. Exemplo, né? R$ 100, né? No exemplo anterior, rendeu R$ 1. No segundo mês, o rendimento não vai ser em cima dos R$ 100, vai ser em cima dos R$ 101. Então você vai perceber que quando a gente tem, né, os juros compostos, ele tem um crescimento exponencial. Então quanto maior o tempo, você vai perceber, né, que o rendimento ele vai acabar, né? Na verdade, o capital, né, ele vai crescer de forma exponencial, ele vai crescer cada vez mais. Então a gente tem que pensar o que? Em tempo, em prazo, longo prazo. No início, tá? Quando você pensa em juros compostos, o início vai ser um pouco mais complicado. Você vai ter que fazer aquele aporte todo mês, vai ter que ter uma resiliência, né? Aquela persistência de todo mês fazer o aporte e não vai haver uma progressão muito grande. Porém, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os seus aportes vão se tornar cada vez mais irrelevantes. Por quê? O que vai, na verdade, fazer os seus investimentos crescerem é o capital que ele acumulou mais, né, o rendimento que ele teve naquele período. Então, o seu capital vai ter uma multiplicação muito grande. Então, com o passar do tempo, você vai perceber essa multiplicação, mas é importante que nesse início você tenha persistência, porque o início ele é mais complicado, ele é mais difícil. Vou passar para vocês aqui algumas simulações que eu fiz, tá? E vou explicar para vocês e vocês vão ver na prática essa questão dos crescimentos, né, de forma exponencial. Então vamos lá, tá? Então vamos pensar aqui, tá? Da seguinte situação: você fazendo um aporte de R$ 100 todo mês. A rentabilidade, eu fiz um cálculo de rentabilidade de 0,7 ao mês, que é uma rentabilidade bem possível da gente conseguir. Ao final de 5 anos, vocês vão ter, né, um valor acumulado de aproximadamente R$ 7.123. Ao final de 10 anos, vocês vão ter R$ 18.249 acumulados. Ao final de 20 anos, vocês vão ter acumulado R$ 60.858. Já ao final de 30 anos, R$ 159.266. Reparem como esse crescimento ele ocorreu. Então, o crescimento ele ocorre muito maior quando você passa dos 10 anos, 20 anos e 30 anos. Então, repara que é importantíssimo nesse caso, né, dos juros compostos, dos investimentos, você pensar o quê? No longo prazo. Vamos agora pensar aqui num aporte mensal de R$ 1.000. Se você fizer um aporte mensal de R$ 1.000, ao final de 5 anos vocês vão ter acumulado aproximadamente R$ 74.248. Já ao final de 10 anos vocês vão ter acumulado R$ 187.000. Ao final de 20 anos, R$ 619.000.
Já ao final de 30 anos, R$ 1.617.000. Então repare como que esse crescimento ele ocorre principalmente quando você passa de 10, a gente foi para 20, para 30. Então é importantíssimo quando a gente pensa nessa parte de investimentos, né, dos juros compostos, a gente pensar no longo prazo. O longo prazo ele vai ser um aliado para você, mas no início realmente vai ser mais complicado. No início vocês vão ter que ter, como eu já disse, mais persistência. Tá? O Albert Einstein ele disse, né, que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Então por que não usar essa 8ª maravilha do mundo a nosso favor? Legal? Beleza, espero que tenha ajudado vocês a entenderem sobre essa questão dos juros compostos, né? E como a gente pode estar utilizando os juros compostos para nos ajudar, né, a ter uma situação financeira mais próspera ao longo de vários anos. Legal? Um grande abraço para vocês e até mais!